Lugar dos Novos, hoje com Jorge Cruz, um grande percurso já, apesar de estarmos no Lugar dos Novos, um grande percurso na música como autor, compositor, intérprete e o mais de que iremos falar. Seja bem-vindo. Quando falamos de música, na sua cabeça, o que é que soa logo? O que é que ecoa? Que imagens é que ocorrem logo? É uma boa questão. Eu diria que a música para mim acontece muito na minha cabeça. Por isso começou pelo sítio certo. Eu gradualmente tenho sido uma pessoa que se tem afastado de tudo o que está fora do que se passa aqui dentro. Foi por aquilo que provocava em mim quando eu era criança, música que via acontecer, etc. E aquilo que me fazia sonhar e imaginar que eu podia fazer, que eu me aproximei da música, queria fazer um bocadinho parte desse universo. E depois tive que passar pelos instrumentos e pelos grupos e pelas relações para fazer um percurso na música, e gradualmente voltei ao lugar da minha cabeça, onde nascem as canções, cada vez mais conseguem permanecer aí, quase até serem materializadas, assim. Depois são materializadas rapidamente, mas vai acontecendo tudo aqui na cabeça. Isso foi um processo, podemos dizer, de alguma forma, de uma certa depuração? Ou de regresso à pureza, se calhar, ou à pureza da intenção. Acho que se calhar é um balanço que é bom fazermos na reciclagem do processo criativo e artístico. Se calhar estou numa fase de retomar essa... De voltar lá atrás. Sim, à razão inicial, não é? Para mim é motivador hoje em dia. Esses universos musicais de infância de que falava, situavam-se onde? Ou olha, por onde? Sim, eu comecei por ter contacto com a música vinda dos meus pais. Portanto, eu nasci em 75. Sim. E apanhei... Uma época muito particular, não é? Com um tipo de música também muito particular, aquela que se ouvia muito. Sim. Portanto, eu a partir do fim dos anos 70 já tenho algumas memórias de irmos a concertos, de vermos, havia as feiras populares, e o meu pai gostava imenso da música popular portuguesa da altura e de todo aquele movimento de renovação, da música tradicional, etc. E lembro-me de estar nos concertos, de ser uma criança nos concertos. Portanto, a música era tida como uma coisa importante lá em casa, para ser usufruída. Depois ouvia-se em casa, nos vinis, etc. As bandas do tempo, desde, sei lá, os Raízes, o GAC, o Almanac, o Estrovante, depois os autores, né, o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, o Fausto, o Vitorino, o Zeca Afonso, obviamente, também. Nomes muito importantes para si depois, não é? Sim, depois vem eu venho apanhar, depois eu venho ter necessidade de retomar essa ligação já com 20 e tal anos, porque depois eu sou apanhado por aquele furacão, eu diria pós-Live Aid, o furacão da música pop, da MTV, que para uma criança de 8, 9, 10 anos era provavelmente aquilo que hoje em dia é o YouTube ou os jogos de computador para as crianças de agora. Era para mim equivalente, não é? E em termos de formação musical, como foi? Praticamente nenhuma. Nunca tive interesse, e mesmo quando era mais velho fui estudar para a faculdade, mas estudei Psicologia. Sim. Meu pai dizia-me, mas se queres ser músico, devias estudar música. E eu não tinha interesse em estudar música. E ele ficava um pouco preocupado, como é que tu vais... Porque eu... Já tinha decidido que ia ser músico? Decidi... eu, na verdade, decidi com 9, 10 anos. Sim, muito precoce. Sim. Mas depois percebi pelo feedback e tal, quando eu cantava e tal, que se calhar não ia ser assim tão simples como eu pensava. E depois tive um contacto com a realidade e afastei-me um pouco dessa expectativa. Portanto, fez um percurso académico, não é? Um percurso normal. Mas na adolescência encontrei pessoas que tinham muita facilidade musical e que tornaram a música possível assim à minha frente. Em particular, uma pessoa que tocava guitarra, e que escrevia canções, mas que não tinha letras e não cantava. Eu tocava muito bem viola e criava formatos de canção. E eu aí entrei a cantar e a escrever letras, que era uma coisa que eu tinha facilidade em fazer. E foi aí, aos 14, 15 anos, que eu, pela primeira vez, a música passou a ser uma coisa que eu podia executar, não era só da minha cabeça. E, portanto, fiz o percurso normal, académico e tal, mas sempre a sentir que, mais tarde ou mais cedo, a grande aposta seria feita fora desse percurso.
Mas deixe-me só falar aqui um pouquinho no percurso académico, porque chegou a fazer a investigação académica na área da sociologia, que era a sua área, da psicologia, mas com temas em particular da igualdade de género, não é? Já depois de terminar o curso, já tinha tido um grupo, lançámos 2 álbuns e pronto, e dar um bocado com a realidade do mundo lá fora e eu, de certo modo, tendo tirado um curso já era suposto eu começar a trabalhar, deixar de depender dos meus pais, etc. E ainda não tinha, portanto, retorno financeiro da atividade musical que o justificasse. Tive ainda um ano a vaguear, em que fui para fora, toquei na rua, aprendi muita música do mundo, abri um bocado os meus horizontes, mas tive necessidade de reequilibrar as finanças e a minha vida ser mais viável e concorri na Faculdade do Porto para uma bolsa nas áreas de identidade de género e estive a fazer investigação em feminismo, homossexualidade, pronto, áreas em exploração, que foi super interessante. Trabalhei com a doutora Isabel Menezes, uma pessoa brilhante da Faculdade de Psicologia do Porto. E depois então a música... Durante um ano. Sim, e depois a música em definitivo? Durante um ano, é isso, durante um ano. Cheguei ali ao fim do ano e claramente tinha que passar para doutoramento e seguir aquele caminho académico ou voltar a algo que era irreprimível dentro de mim, então voltei à incerteza. Considera ainda hoje que vive num mundo de incerteza ou já não? Já passaram uns anos. É possível que a incerteza exista fora de mim, mas a certeza dentro de mim é demasiado forte comparada com essa altura. Eu tinha muito mais dúvidas acerca das minhas capacidades, do que eu era capaz de pôr em prática, etc. Estava tudo a ser jogado, entretanto já tive a possibilidade de viver momentos incríveis que afirmaram uma série de coisas. De consolidar, não é? Sim. Um percurso. Em termos de trabalho. Mas pronto, falando de mim para comigo, que é onde as coisas nasceram e onde vão tendo que nascer também todos os dias. Se eu tiver que inventar alguma coisa, vou ter que lidar comigo outra vez. Portanto, nesse sentido, está tudo muito mais pacificado e menos incerto. Foi sempre, desde jovem, uma pessoa que gostou de formar grupos. Esteve ligado, ou criou, não é? Uhum. Alguns com uma vida mais efêmera, outros menos. Mas essa necessidade de criar formações musicais tem sido uma constante. Agora, enfim, de forma já mais tranquila, não é? Sim. Mas no passado, sim. Sim, uma certa inquietude de intenções artísticas. A necessidade de criar grupos de rock tem a ver com o rock. Depois, continuando a fazer um pouco o percurso de exposição musical, apanho ali nos meus 16, 17, 18 anos, assim no fim da adolescência, apanho o boom do rock nos anos 90, que foi uma grande influência para mim, porque abriu uma possibilidade que eu ainda não sabia muito bem como é que podia libertar, que era a da expressão emocional. Eu não sabia muito bem na canção como é que eu poderia, em que formato é que poderia fazer isso. E Andava à procura, era isso? Sim, também estava em fase total de exploração da idade, não é? Para a memória futura, alguns nomes dessas formações, para ficarem aqui? Das minhas. Dessas formações musicais? Sim, o primeiro grupo que tivemos mesmo de liceu chamava-se Os Últimos Dias. Ainda durou assim 2 aninhos. Fizemos concertos na zona onde eu cresci e nasci, que é Aveiro. E depois esse grupo terminou e formámos um grupo já de rock, um trio, que era Super Ego. Esse grupo lançou 2 álbuns, portanto ocupou ali os anos 90 na minha vida. Com o Alexandre Mano e primeiro o Miguel Santos e depois o Leandro Silva como bateristas. Esse grupo terminou em 2000 e já estava a virar para a música tradicional nessa altura. Ainda fizemos um concerto já de rock misturado com música tradicional, que era uma coisa que na altura eu estava a começar a tentar experimentar na fórmula, com os ingredientes que tinha à disposição, pronto, e que depois só vinha concretizar mesmo com o Diabo na Cruz uns anos depois. Esse grupo, portanto, transformou-se numa coisa que era a fanfarra motor, que já era mais tradicional. Essa banda acabou e eu fiquei a solo, lancei 2 álbuns a solo.
até vir isto no Porto, e depois vim viver para Lisboa em 2006, 2007. Conheci o pessoal da Flor Caveira e uma data de gente que fazia canções em português e que estava no rock e na música independente aqui em Lisboa, e foi nesse contexto que surgiram os Diabo na Cruz e lançaram o primeiro álbum, Virou, em 2009. Os Diabo na Cruz, não vou pedir que defina, porque sei que normalmente os criadores não gostam que se lhes peça definições, mas como explica a natureza do trabalho, a filosofia do que produzem no Diabo na Cruz? Vou-lhe dizer, não é tão difícil neste caso, porque o Diabo na Cruz sempre foi uma espécie de ensaio filosófico. Sempre foi uma tentativa de pôr em prática uma ideia que era teórica, que era acerca... Pronto, na minha geração, como falou há pouco, eu senti necessidade de recuperar aquelas referências que vinham dos meus pais, quando estava à procura da razão de ser e de um lugar e de uma voz na música. Eu já estava a fazer música há algum tempo, mas estava-me a faltar algo que eu sentisse que era suficientemente específico ou que justificasse a minha própria voz. E fui descobrir essa razão no legado que estava para trás, porque via que, quer para os brasileiros, para os americanos, para os franceses, para, sei lá, para muita música do mundo que eu gostava de ouvir, africana ou asiática, etc., a raiz estava sempre presente. Por isso eu teria que arranjar uma maneira... As raízes portuguesas. Tinha que arranjar uma maneira, para mim, de ter as raízes junto com o rock alternativo e uma música elétrica que eu já fazia. E é aí que se encontra, ou que encontra, Giacometti, José Alberto Sardinha, mas também as referências de escritores. Sim. É essa síntese que tenta fazer. Sim, um bocado perceber o que era a linguagem e depois tentar traduzi-la para o século XXI. Daí que a descrição mais simples... Esse é o grande desafio, é trazer essas raízes... Sim, para o atual. Para a atualidade. Sim. Portanto, seria música portuguesa do século XXI, inspirada porque em Portugal às vezes não temos muita necessidade de ir inscrevendo as coisas, de ir estabelecendo uma história que tenha encadeamento. Às vezes as coisas são fenómenos assim um bocado isolados ou soltos. E eu gosto de ler livros sobre música, eu gosto de biografias, gosto da história da música. Nunca me interessei muito pela ciência da música, pelos instrumentos, pelos acordes, pelas notas, mas pela história sempre me interessei muito. E então sentia que queria fazer algo também com história. E nessa história da música portuguesa, o que é que o fascina particularmente? O que é que o seduz mais? Tanta coisa. Acho mágico, por exemplo, o aparecimento do Zeca Afonso, que é muito, muito contemporâneo com o Bob Dylan. O primeiro, portanto, os Vampiros do Zeca acho que são de 62, 63, o primeiro álbum do Dylan também é dessa altura. E são duas forças geniais em zonas diferentes, com referências diferentes, mas que têm uma ligação à folk dos seus países e ao mesmo tempo são poetas de máxima categoria. A liberdade, o Zeca nunca é alguém que está preso a... Ele é muito visto ligado às questões políticas e apesar de ele ter tido essa dimensão, a liberdade artística das suas letras é extrema. Portanto, se quisermos ir ao pai, vou também à mãe, vou falar da Amália. A Amália, na história da música, eu diria que o desaparecimento da Amália no início do século XXI é um pouco o que liberta o fado, porque é uma figura tão incomparável, não é? Ela viva e a cantar, era difícil essa libertação. É. A minha irmã viveu em Nova Iorque durante 3 anos e um dia encontrou no café onde a minha irmã trabalhava, estava lá a Amália, e a minha irmã foi-lhe dar um abraço, e ela, querida, deu-lhe um abraço, obviamente, sempre muito, muito simpática. E a minha irmã tinha muitas saudades de casa e dizia que era como se estivesse a abraçar um país. É uma imagem muito forte, não é? Não é? Também gosta assim, sente isso em relação, por exemplo, em relação à Amália, por exemplo? Sinto. E não só a Amália, pronto, é evidente que o Fernando Pessoa, no seu poema Mensagem, refere assim várias grandes figuras, um bocado que poderiam ser, sei lá, bons modelos para uma ideia de Portugal. Para uma certa alma portuguesa. Não é?
Pois, não sei, não fico preso a isso, mas é evidente que há figuras que carregam um bocadinho essa... Tem esse peso, esse Tem esse peso, isso é bonito, eu é? acho que é bonito. Estamos numa época em que já podemos lidar com isso sem aqueles medos do nacionalismo, ou da pátria, ou do contrário. De uma forma mais descomplexada. Descomplexada. E depois, de que forma é que quem ouve a sua música, de que forma sente tudo isso, que tenta transmitir essa mistura? Pois não sei o que é que será estar nos ouvidos. Nunca pensa o que é que será estar nos ouvidos? Eu penso na medida em que temos a sorte de ter fãs, ter um culto muito, muito forte. E nós tocámos nos Coliseus ainda agora no fim do ano de 2018 e quer dizer, pronto, foi uma emoção nova para nós nunca tínhamos feito salas assim, em nome próprio, tínhamos tocado em festivais, em espaços muito, muito grandes, com muito público e com muito público nosso, mas público só para Diabo na Cruz, foi a primeira vez. E, quer dizer, eles devolvem imediatamente, logo a partir dos primeiros segundos, eles estão a cantar as canções de início ao fim e devolvem aquilo que nós damos. Portanto, mas isso é diferente de estar no lugar deles, não é? Não sei. É evidente que tento sonhar coisas que lhes possam interessar, não é? Uma faceta muito importante e que eu sei que valoriza particularmente, sobretudo nos últimos anos, é o facto de escrever música e letras para outros intérpretes. Foi não sei se considera um salto ou uma evolução natural, mas é um território onde se sente particularmente bem. Sim, muito bem. É porque é uma perspectiva, é muito libertador escrever para outras pessoas. O facto de ter que representar a canção que se escreveu em corpo e alma no palco exige de nós uma série de energias que são muito diferentes. Podemos criar um objeto para defender outra pessoa, para ela também defender esse objeto. E em particular, no caso das canções que eu costumo escrever, para outras pessoas tenho tido a sorte de ter uma espécie de alter ego feminino, porque eu tenho tendência a escrever para mulheres e na perspectiva de uma mulher, o que é para mim muito, muito interessante. É fácil fazer esse exercício de um homem escrever para mulher, mas nem é tanto para mulher, é na perspectiva da mulher. Pois, não sei se é fácil. Há um autor que é muito conhecido por fazer isso de uma forma extraordinária e que serviu logo de inspiração dos primeiros desafios que tive, que é o Chico Buarque. Pronto, eu tento fazer o melhor que consigo. Acho que tem funcionado bem em alguma série de aspectos. É uma maneira também de eu me dar lições a mim próprio, não é? Porque há quem diga que a música normalmente é vivida pelas mulheres. Mesmo os homens que vão aos concertos ou que compram discos, fora o heavy metal, que é muito dos homens, ou um rock mais pesado, ou se calhar algum rap, ou assim, são as mulheres que os levam aos concertos e são as mulheres que os levam a comprar os discos. Isto pode ser uma verdadeira tolice, mas há na indústria quem considere isso. E nesse sentido a mulher deve, tal como em casa, na nossa vida doméstica, acaba sempre por ter que ter mais razão do que o homem. E nas canções, se calhar, é um pouco assim. As mulheres, a partir de cuja perspectiva eu escrevo, estão basicamente a dar lições a mim muitas vezes. Mas já escreveu também para homens, ou não? Ainda não, acho eu. Então tenho agora é mesmo um traço. Tem sido. Portanto, eu comecei... Não, já escrevi para homens, sim. Estou a mentir. Escrevi no projeto Movimento, que foi cantado por homens, 2 canções. Comecei por escrever para os Amor Eletro, para a Marisa Liz. Têm sido também cantoras extraordinárias. A Marisa é uma cantora incrível. Para a Namora, para a Ana Bacalhau, para a Raquel Tavares. Cristina Branco, que temos, pronto, nesses últimos 2 discos tive a oportunidade de, com ela, fazer um tipo de canções diferente que é espetacular. O grupo dela e a forma como ela interpreta é sempre uma magia. Também tem essa coisa ótima. Nós fazemos em casa, quando sentimos que está entregue, ok, deixa de ser nosso, e depois ficamos à espera de um dia ouvir aquilo e é sempre uma grande surpresa ouvir o formato final da canção. Portanto, tem muitos...
Essa é uma perspectiva curiosa, porque há compositores e autores de letras que dizem por vezes o contrário, que é quando compõem e escrevem para outros, podem não se rever, não é? Naquilo que está, na forma como se traduz depois esse sentimento que a pessoa tentou transmitir. No seu caso, tem corrido sempre bem, ou seja, gosta do resultado final e é gratificante para si. Se quer que lhe diga, não acho que é importante que eu goste, ou seja, eu acho que o formato é esse, faz parte das regras desse jogo e eu acho que faz sentido e não tenho que me excluir-me nisso. Estando aqui até num programa de autores, a autoria, na verdade, o que é considerado autoria é... O que é considerado autoria? Neste caso, é letra e melodia. Mas a interpretação também é uma forma de autoria. Claro, não é? com certeza. Mas o que eu quero dizer é, portanto, o arranjo, os acordes, a forma como são tocados, quais são os instrumentos usados, não é aquilo que eu estou a oferecer às pessoas, por isso se elas quiserem fazer algo totalmente diferente do que eu estou à espera, então têm total liberdade para isso. Portanto, o meu papel é dar-lhes uma boa melodia e uma boa letra. O que é que está a fazer neste momento? Podemos saber? Artista, o que é que eu estou a... Bom, tenho várias canções que estou a terminar para entregar. Tive agora uma época aqui concentrada para 7 artistas e que estou a terminar e que está-me a dar um prazer enorme. E de resto tenho muita música que tenho estado a produzir descomplexadamente, sem a pressão da colocação comercial ou do espaço que vai ter ou não vai ter no mercado, na rádio, etc. Portanto, tenho feito muita música por gozo próprio. Não sendo um grupo que está sempre em rodagem de palcos, o palco tem importância para si? O momento do palco? Sim, tem muita importância e no caso dos Diabo na Cruz foi vital na afirmação do grupo. É uma banda com uma... Porquê? Porque a razão inicial do grupo só se justificava se nós conseguíssemos fazer uma festa dessa música, com o legado dessa música associada à raiz musical portuguesa. Porque era isso que eu sentia falta de um grupo que eu pudesse ir ver. É verdade que tive essa possibilidade com os Gaiteiros de Lisboa, com um ou outro grupo, mas com este lado, pronto, mais rock não existia. Não quero ser injusto, é evidente que houve grupos como os Sitiados, os Quinta do Bilo, os próprios Trovante, que fizeram isso à sua maneira, é evidente. Nós fazemos de uma maneira diferente e era para mim fundamental que a experiência, eu ia dizer teatral porque tem algo de teatral, mas cénica, visceral, emocional, física, fizesse parte daquilo que as pessoas vão levar daquele momento. Daí que haja algo de muito... Eu penso que é por isso que há crianças connosco, quer dizer, que estão a crescer connosco ou que ainda aparecem em miúdos de escola primária, até pessoas de idade dos nossos pais ou mais velhas, porque depois torna-se algo que nós vivemos juntos. Quer dizer, nós nunca fizemos um concerto porque tínhamos uma data marcada e era dia de concerto e com distância em relação ao público. Fizemos sempre cada concerto como se fosse o último, com uma espécie de desespero que eu acho que é fundamental. Daí que se calhar seja uma coisa que não pode continuar, não pode durar para sempre. Sim. E está sempre a ser feita. Não pode cair em saco roto, se quiser a expressão. Tem rotina, que ser, não é? Em rotina. Tem que ser uma coisa que mantenha essa magia. O Jorge Cruz tem a ideia de quantos temas tem, não digo compostos, porque tem muitos em casa, mas pelo menos registados, aqui na SPA, por exemplo? Sim, devem ser para cima de 100, portanto, só Diabo na Cruz são 50. Não tenho a certeza, mas devem ser 100 e tal. E a entrada noutras áreas que não a música só? A arte é fascinante. Na verdade, eu estou na música, antes da música, se calhar a escrita já existia para mim. Como eu não sabia tocar guitarra, era mais fácil escrever assim umas coisas. E eu penso que se eu não pudesse fazer música, escreveria.
por isso, sem dúvida nenhuma, que é uma área importante para mim. Mas tenho um enorme fascínio pelas outras, pelo cinema, pela pintura. Cada vez mais a pintura é influente para mim também para a música que faço. Acho... De que forma? O olhar, a visão da luz e da sombra, os contrastes e o facto da figura do pintor, pelo menos, pronto, aquela ideia dos pintores de há 200 ou 300 anos, quando a pintura tinha um lugar de força também na sociedade, se calhar, menos de culto, quer dizer, mais vivida por todos, digamos assim, pelo menos é a imagem que eu tenho. O pintor concentrava-se, lá está, na depuração de toda a sua essência para algo que ele vai representar e ver, e vai desde a técnica. Há pintores que se estão a perder numa técnica e estão a criar técnicas novas, maneiras de nos fazer ver algo novo, até ao que eles querem retratar. Quer dizer, eu vou aqui meter-me por alhadas, eu não sou nada perito, mas isto é o que me fascina a mim, é o que eu consigo retirar para mim próprio. E é esse também o caminho que faz quando compõe, não é? Estimula-me, assim, tento fazer esse tipo de caminhos. É evidente que os outros artistas, às vezes, estar a ver um documentário sobre um pintor pode ser bastante mais inspirador do que estar a ouvir um disco novo. A inspiração vem de onde menos se espera também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há dias fui ver o filme sobre o Van Gogh, este filme com o Willem Dafoe. Eu lembro-me de ir ver o Museu de Van Gogh em Amsterdão e chorar, olhar para aqueles quadros. Eu nunca tinha tido a oportunidade. Eu não sabia que aquilo era tão forte. Físico. Tão forte. Eu não sabia que a técnica era tão... No filme, eles, na altura, o Gauguin vira-se para ele e diz: "O que tu fazes não é pintura, isso é..." Ele o que é que diz? Não é bem escultura. Ele insurge-se contra a camada de tinta que o Van Gogh põe, e é isso que para mim foi estrondoso quando eu vi pela primeira vez. Eu não sabia que aquilo era dialogava tanto connosco, saía para fora do quadro. Portanto, há tanta coisa a viver, e a arte é isto, né? É emocionar alguém, e nós tentamos voltar a fazer isso cada vez que tentamos fazer mais um objeto. E esse é o gosto maior quando se faz música para si próprio ou para outros, é criar sensações e provocar sentimentos, ou desenvolver sentimentos em quem ouve, em quem usufrui, até em quem participa nos espetáculos, não é? É esse o gosto maior de quem trabalha, no caso, na criação musical. Muito boa definição, eu diria que sim, que é, pelo menos para mim é isso. Se quiséssemos ser ir um bocadinho mais longe, eu diria que é transformar a dor em beleza. Isso é que eu gostava que me explicasse um pouco melhor. Não é só, portanto, é principalmente isso de poder permitir permitir a vivência de emoções e sensações que podem ou não estar no objeto que nós criamos, mas que são estimuladas na pessoa que está a viver. E às vezes é ela que está a construir essas. Mas do ponto de vista mais egoísta de quem está do lado de cá da caneta e da secretária, às vezes, é uma forma de viver, de exorcizar a vida, de trazer significado e sentido ao dia-a-dia, uma razão de ser, e transformar aquilo que seja menos bonito em bonito. É isso que significa transformar a dor em beleza. Jorge Cruz, eu penso que não há maneira mais bonita até, já que falámos em dor e beleza, para terminarmos esta pequena conversa aqui no Lugar dos Novos, do que esta, dessa forma como conseguiu transmitir aquilo que, na essência, é para si o trabalho de composição, o trabalho musical e o trabalho como criador. Muito obrigada. Obrigado, eu.